Yo, que é o Ítalo, mano. Bem-vindos a mais um vídeo de merda. E o tema escolhido para o especial de Halloween acabou sendo o iceberg de The House. Vocês escolheram, então eu vou fazer. E se você quiser participar das próximas votações, fica de olho na comunidade do canal ou entre no servidor do Discord. E pra você que não sabe o que é um iceberg é uma imagem onde contém diversas informações sobre algo, e quanto mais a gente desce, mais desconhecido e estranho ficam essas informações. E eu decidi dividir meu iceberg em 4 partes, começando com o céu. Referências. Em The House, a gente tem muitas referências a outras mídias. Alguns exemplos são uma pelúcia de Hollow Knight na abertura, a Emmett pegando um DVD de Dragon Ball, a Luz fazendo referência ao cartaz de procurado do Luffy de One Piece, o chapéu seletor de Harry Potter aparecendo em um episódio, a Luz segurando uma lança de Evangelion, uma notícia sobre a N de anfíbia no tablet da Camila, a Willow vestindo a camisa da Mabel, uma referência ao Duolingo, um pôster de Soul Eater no quarto da Luz, e a minha favorita, que são as roupas do Ness de Earthbound e o uniforme de Little Witch Academy aparecendo no fundo de uma loja de fantasias. Enfim, tem muitas referências, mas isso é quase um tema para um vídeo. Então deixa aí nos comentários qual a sua referência favorita. Dana Terrace. A Dana Terrace é a grande criadora de The House, mas ela teve alguns outros trabalhos, como ser a diretora do reboot de DuckTales e fazer alguns storyboards para Gravity Falls. Alex Hirsch. Alex Hirsch é o grande criador de Gravity Falls, e também é o dublador do King e do Corujito e do Steve, e talvez mais alguns personagens. Eu coloquei ele aqui no iceberg porque ele e a Dana Terrace já tiveram um relacionamento, que se encerrou em 2022. Terceira temporada encurtada. Bom, como muitos já sabem, The House infelizmente acabou sendo encurtado, fazendo com que a gente tenha recebido só 3 episódios de 44 minutos na última temporada. #Save The House. Esse daqui é bem triste. Em 2021, a gente recebeu a notícia que The House havia sido cancelado. De acordo com um post de perguntas e respostas da Dana, a Disney disse que o desenho não seguia a fórmula que eles queriam, o que significa que o desenho era considerado adulto demais, e não era isso que a Disney queria pro futuro. E é óbvio que isso é mentira. Em 4 de outubro de 2021, o Alex Hirsch fez um post no Twitter dizendo que se ele fosse um executivo da Disney e uma obra recebesse um prêmio gigante e inspirasse uma legião de fãs e quebrasse inúmeros preconceitos, ele definitivamente não cancelaria o desenho, colocando no final do post a hashtag Save The House. King é um titã. Antes, isso era uma teoria da comunidade que no fim acabou sendo confirmado no episódio 17 da segunda temporada, A Orla do Mundo. Belos é Philip Witchbane. Mais uma teoria da comunidade que foi confirmada em um dos melhores episódios já feito em um desenho. Ida Lego. Esse é um meme da comunidade que acabou surgindo do episódio 18 da primeira temporada, A Agonia de uma Bruxa. O meme nasceu quando a animação da Mão da Luz ficou bem simplificada, parecendo até um Lego. Então, uma conta no Twitter só fez um meme e pronto. Essa é a origem do meme da Ida Lego. Olha só, tô surpreso que você chegou até aqui. Meus parabéns! Mas antes da gente ir pra próxima camada, eu tenho que avisar que eu pedi ajuda de alguns amigos pra esse vídeo. A superfície. Belos consome palismãs mortos. Isso é uma coisa bem bizarra que acontece em alguns episódios. O Belos, para controlar essa maldição, precisa consumir palismãs mortos. E pra quem já assistiu The House, sabe que os palismãs são basicamente os pets da ilha, o que torna isso bem bizarro. Ida e Stan Pines foram casados. Grandes teorias da comunidade apontam que Gravity Falls e The House estão conectados. Mas agora a gente tem praticamente uma confirmação. Em uma fala que acabou não indo pro desenho, o Stanley começou a se lembrar de quando ele se casou só por um dia em Las Vegas com uma mulher chamada Marilyn, usando uma camisa escrita 30 and Flirty. Mas logo ele disse que ela só se casou com ele pra roubar as fichas dele no cassino. E ele também disse que provavelmente o nome dela e o cabelo dela eram falsos. Agora, em The House, em alguns conceitos iniciais, a Ida usava uma camisa escrita 30 and Flirty, o que no desenho final acabou virando uma caneca. E no 10º episódio da segunda temporada,
a gente vê que a Ida usava o nome de Merlin no mundo humano. E pra fechar com chave de ouro a conexão, na HQ de Gravity Falls, Lendas Perdidas, a gente vê um cartaz de procurado da Ida. Pra mim, isso é uma confirmação. Thanks for watching. A gente tem um pequeno easter egg muito fofo, localizado no título dos episódios da terceira temporada. Se a gente pegar a primeira palavra de cada um dos títulos, Thanks to Them, For the Future e What I'm Dreaming, a gente forma a palavra Thanks for Watching, que em português é obrigado por assistir. Isso é muito fofo e muito triste também. O vazamento de For the Future. O episódio 2 da terceira temporada, intitulado de For the Future, ou aqui no Brasil, Para o Futuro, infelizmente acabou sendo vazado inteiro dia 5 de janeiro de 2023 no aplicativo do iTunes, de uma forma bem parecida com o episódio True Color de Amphibia em 2021. O episódio tinha a data de lançamento oficial para dia 21 de janeiro. Obviamente, o vazamento acabou impactando a estreia oficial. Parabéns, Disney. Os Ataca-Titãs usam crânio de bebês. Isso é um detalhe que passou bem despercebido. O crânio que os Ataca-Titãs usam na cabeça são na verdade de titãs filhotes. Porque se fosse de um titã adulto, com certeza eles seriam bem maiores. Luz é intolerante à lactose. Isso foi mostrado a primeira vez no episódio do baile, e praticamente ninguém se lembra disso. All Pellets. Basicamente, uma minissérie de 5 episódios onde tem curtas do início da primeira temporada. Eu recomendo você assistir, é bem engraçado. Dana Self-Insert. A criadora do desenho já se colocou 2 vezes nele, talvez você nem tenha percebido. A primeira vez foi como o personagem Tiny Nose, que ela até dublou na linguagem original do desenho. E na segunda, é ela literalmente entrando no X-Side. Dia da União é um genocídio em massa. É claro que isso não foi dito exatamente, mas se você pensar um pouco, você consegue entender que isso é um genocídio em massa das bruxas. Enzo Gabriel. Um meme que inicialmente era só brasileiro, mas furou tanto a bolha que foi parar na gringa. Sério, foi muito bom ver os gringos putos não entendendo nada. O bagulho foi tão foda que apareceu até no encontro da Fátima Bernardes. A memória da Luz é falha. Se você reparar acontecimentos de episódios e a Luz lembrando desses acontecimentos, a gente percebe que ela tem uma memória bem distorcida, né? Exemplo, quando a Camila pediu pra Luz ficar no mundo humano, ela disse: quando você voltar, promete ficar aqui, eu não queria te afastar de mim. Na memória da Luz ficou: me promete, quando você voltar, você vai ficar aqui e nunca mais vai voltar pra aquele lugar horrível. Outro exemplo é quando o colecionador fala: nós dois iremos brincar pra sempre, pois a era dos novos tons de cores nasceu. E na memória da Luz, vamos matar, trucidar e pegar o que é meu, pois a era dos novos tons de cores nasceu. É um detalhe bem engraçado até, que passou bem despercebido. Vi tem a mesma voz da Ametista. Na dublagem dos Estados Unidos, a Vi é dublada pela Micaela Diet, que curiosamente também dublou a Ametista de Steven Universe. É agora que as coisas começam a ficar um pouquinho mais bizarras. Então eu recomendo você virar membro. Acreditem, membros têm a proteção avantajada. Águas rasas. Mensagem no início dos episódios. Se você pegar a primeira letra de todos os episódios de Del House, formam uma mensagem, com a da primeira temporada sendo: A witch loses a true way. Traduzindo, ficaria: uma bruxa perde seu verdadeiro caminho. Podendo ter 2 interpretações, tanto da Luz perdendo seu caminho de volta pra casa, tanto a Ida perdendo toda a sua magia. E a mensagem da segunda temporada sendo: Seek the key, fear the lock. Traduzindo, ficaria: procure pela chave e tenha medo da fechadura. Essa aqui em específico tem diversas interpretações, como a que a chave é o King e ele abre o caminho para o colecionador, que vivia dentro da fechadura. Philip assassinou seu irmão.
Caleb Witchbane continuou sendo um personagem bem misterioso, mesmo com o fim da série. Mas eu reuni o pouco de informações que a gente tem dele e toda a trajetória dele até sua morte. Caleb e Philip Witchbane nasceram no mundo humano por volta do fim do século XVI e ao início do século XVII. E por alguma razão que a gente não sabe, eles ficaram órfãos muito cedo, sendo o Caleb o mais velho entre os dois e o protetor do seu irmão mais novo. Eles chegaram na cidade de Sepulcrópolis em 1613, com uma intenção de ter uma vida melhor, mas para isso eles se tornaram caçadores de bruxas, o que era uma prática bem comum em Sepulcrópolis nessa época. Nesse mesmo tempo foi quando Caleb fez a máscara de madeira pro Philip, que a gente vê em Mente Vazia. As coisas começaram a mudar quando eles acharam uma bruxa de verdade do reino dos demônios, Evelyn. Mesmo sendo um caçador de bruxas, Caleb ficou encantado com as habilidades mágicas da Evelyn. Foi aí que ele começou a se apaixonar por ela, até o ponto de conseguir convencer ele a ir para as Ilhas Escaldadas com ela. Depois de um certo tempo não especificado, o Philip encontrou Caleb. Embora os detalhes exatos do reencontro sejam desconhecidos, a memória do Philip mostra que ele tinha descoberto que o Caleb tinha se apaixonado pela Evelyn e ela estava grávida. Isso enfureceu o Philip, que logo foi confrontar o Caleb. E mesmo que o Caleb fosse compreensivo com seu irmão, as coisas escalaram até os dois irmãos brigarem. E o fim disso, Philip assassinou seu próprio irmão. Código secreto nos episódios. Em todos os episódios de The House, tirando os da terceira temporada, tem runas escondidas que formam uma mensagem. E é claro que a comunidade rapidamente descobriu o alfabeto das runas, e decifraram as mensagens que diziam o seguinte, com a da primeira temporada sendo: 2 bruxas destruídas, agora sozinhas, 2 corações de pedra, uma maldição de penas e lama, uma traição de sangue. O que remete a Lilith amaldiçoando sua própria irmã Ida, uma coisa que só descobrimos no penúltimo episódio. E o da segunda temporada diz: mares feridos e cordas de fantoches. Ele não sonha mais com reis. Como acima, céus escurosos. Como abaixo de seu pai está. Esse em específico, sinceramente, é meio complicado de interpretar. Mas não custa tentar, né? A melhor que eu encontrei é que representa o King abandonando suas fantasias de ser o rei dos demônios e tal, e assumindo a responsabilidade de ser um titã. Dana Terrence odeia finais felizes. A criadora do desenho sempre deixou claro que odeia finais felizes, o que deixou a comunidade com muito medo que o final de The House fosse trágico, que felizmente não veio ao caso, e o final foi o mais feliz possível. Sangue de maçã. Sangue de maçã é uma bebida que muita gente da comunidade não sabia se era alcoólica ou não, mas a resposta para isso é sim e não, porque no desenho a gente vê a versão mais forte, que é sim alcoólica, que é a que a gente vê normalmente a Ida bebendo, e a gente tem a outra versão que é mais leve, que a gente viu pela primeira vez com a Willow. Ordinary e Little Miss Perfect. Tudo começou com a música Little Miss Perfect, que retrata uma garota que se sente obrigada a manter sua imagem perfeita. Ela é a presidente do conselho estudantil, ela é extremamente pontual e responsável. Mas tudo muda quando uma garota bonita passa pelo seu armário. E ela se apaixona profundamente. Só que aquilo seria um absurdo vindo da Little Miss Perfect, ela pensa. Ela abdicar de seu trono? Está te lembrando alguém? A comunidade viu essa música e pensou: Emmett Blythe. E vai se fuder, o bagulho combina demais mesmo. Pra vocês terem noção, a comunidade fez um barulho tão alto que a mesma pessoa que escreveu Little Miss Perfect decidiu fazer uma continuação sobre a pessoa que ela tinha se apaixonado. Ordinary retrata uma menina que sabe que é estranha, tentando evitar a garota que ela gosta. Ela diz que se inspira em personagens de livros, mas por algum motivo, eles nunca agem como ela. Ela diz que se apaixonar é perda de tempo, quando ela precisa arrumar uma maneira pra voltar pra casa. Ela se sente bizarra, meia multidão, e pensa que talvez ela só devesse se tornar uma pessoa comum. De novo, isso não tá te lembrando alguém? Essa música foi lançada como um agrado pra comunidade de The House, e ela foi sim inspirada na nossa protagonista Luz Noceda, mas com alguns pontos diferentes. Se você é fã de The House, eu recomendo demais vocês ouvirem essas duas músicas. E eu também recomendo bastante vocês ouvirem Just Friends. Pensa, se Ordinary e Little Miss Perfect tivessem um filho, seria essa música. Então escuta lá, e me dizem o que vocês acham. Alfabeto Lumit. Isso é uma coisa que ficou bem famosa mesmo pra quem não assistiu a série, sobre como a Luz se comunicava com a Emmett pelo Tamagotchi usando emojis. Esse é o alfabeto pra quem é curioso.
Pinturas de Hollow Mind. No episódio 16 da segunda temporada, intitulado The Hollow Mind, ou aqui no Brasil, Mente Oca, mostra muitas pinturas que revelam o passado do Belus, tanto nas ilhas, tanto com Caleb. Elas são bem bizarras até. Bizarro. Continuações de Dollhouse. É claro que todo mundo quer uma continuação de Dollhouse, e uma das melhores ideias é a do spin-off da Ida, que contaria as histórias de quando ela era jovem. E a criadora, pra atiçar a gente mais ainda, quando ela foi perguntada como a Ida conseguiu aquela presa de ouro, ela respondeu que não ia dizer, porque aquilo daria um ótimo episódio. Mas, recentemente, a Dana comentou que não tem interesse em fazer uma quarta temporada ou algum spin-off de Dollhouse, porque ela não quer ter que refazer nada ou centrar a carreira dela toda só pra uma obra. E ela completa dizendo que se isso um dia mudar, a gente ouviria diretamente dela e não de alguém do TikTok desesperado por views. E aqui a gente chega ao fim de mais uma camada e vai para a camada mais profunda possível. Fundo do iceberg. Teoria do coma. Como em todas as obras fantasiosas, a gente tem a teoria do coma. Em Dollhouse também não seria diferente. A teoria gira em torno de ser associado a Alice no País das Maravilhas. Enquanto a Alice seguiu o Coelho Branco para a Toca do Coelho, indo para o País das Maravilhas, a Luz seguiu o Corujoão até a porta, indo para as Ilhas Ferventes. E como no Alice no País das Maravilhas era um sonho, então, obviamente, Dollhouse também é. É claro que não. A teoria associa o Mágico de Oz também, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Azura é filha da Luz e da Emmett. Essa é uma teoria que eu jurava de pé junto que era verdade, que consiste em que a Azura tem traços bem parecidos com a da Luz e da Emmett, e também que ela é uma viajante no tempo, e trouxe o livro como forma de aproximar elas duas. E olha só, essa teoria não foi confirmada, mas também não foi negada. Não custa sonhar. Pilotos de Dollhouse. Você provavelmente sabe que Dollhouse tem um episódio piloto, mas você sabia que Dollhouse tem 2 episódios pilotos? O primeiro é praticamente um trailer de como vai ser a série, e o segundo é uma versão muito diferente do primeiro episódio. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso daria um vídeo inteiro separado. King sem o crânio. Essa foi uma grande dúvida da comunidade que felizmente foi respondida. O King sem crânio é basicamente assim. Como que caralhos essa porra come? Cenas deletadas. A gente tem muitas cenas que acabaram não indo pro desenho final. Tipo, muitas mesmo. Como uma cena em que o Titã simplesmente revive. Ou na cena em que a Luz deveria ter beijado a Emmett antes, no episódio da luta livre. E a que eu fiquei mais puto de não ter entrado, que foi a da Camila contando pra Luz como ela e o pai dela se conheceram. Vai se foder, Disney. Creepy Luz. Essa é a minha teoria favorita de todo o desenho. Deixa eu te explicar. No episódio 16 da primeira temporada, intitulado de Encante Gromfright, ou aqui no Brasil, Enfrentando os Medos, a gente vê que no final do episódio a Camila tá recebendo cartas de alguma pessoa, tentando se passar pela Luz no acampamento. E a gente percebe que ela até escreve o nome dela errado e corrige depois. No mundo humano, nós vemos 2 personagens que se parecem muito com a Emmett e a Willow. E se a gente pensar, poderia ter uma versão da Luz, só que uma bruxa de verdade que foi pro mundo humano, enquanto a Luz original foi para as Ilhas Ferventes. E essa teoria ganhou ainda mais credibilidade quando teve uma entrevista com a criadora do desenho e a dubladora da Luz, onde ela menciona uma Creepy Luz, dizendo que em breve a gente conheceria ela. E foi aí que a gente teve o fatídico episódio 4 da segunda temporada, intitulado aqui no Brasil de Karma do Passado. Nesse episódio, a gente finalmente teve um vislumbre de como é a Creepy Luz. Mas é claro que isso não passava de uma teoria. E no fim, a infame Creepy Luz era Vi, que sinceramente é uma das melhores personagens desse desenho. Só que eu ainda fico um pouco triste que essa teoria não foi pra frente, porque eu realmente gosto muito desse conceito. Mas vai saber, né? Vai que realmente a Creepy Luz existe. E é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E aí, gente, como que foi participar desse vídeo?
Olha, participar do vídeo foi bem divertido. Eu fiquei com bastante vontade de ficar gravando esses áudios aqui. E ser usado como escravo pelo Ítalo, já que ele não paga alimento, não me dá dinheiro e nem o cozinho ele libera. Então, família, vamos valorizar aqui o trabalho para ele poder aumentar o salário aí dos dubladores dele, porque a situação tá foda. Muito obrigado, Ítalo, aí pela chance de gravar os áudios pra você. E tamo junto. Delícia. O Ítalo falou pra eu falar o que eu achei de como foi participar do vídeo. E, mano, como sempre, foi uma honra participar do vídeo do Ítalo, como sempre, né, tá ligado? Sempre mais projetos futuros, chama nós. Não importa qualquer tipo de projeto, só chama nós e é isso aí. Aumenta meu salário, me paga, filha da puta. Quero meu salário. E é isso aí, tamo junto. Se inscreve no nosso canal aí, se inscreve no Amigo First, se inscreve no canal do Ítalo, dá like. E segue nós nas redes sociais, é isso aí. Ítalo volta com o ISMP, pelo amor de Deus. Passa no canal deles, os links estão tudo aí na descrição. O Bob vai voltar com o canal dele em breve, então fica de olho. Me segue no TikTok, no Insta e no Twitter e entra no nosso servidor do Discord. Muito obrigado aos membros Felipe TLS e Flocker por manter esse canal vivo por mais tempo. Vocês são incríveis. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Bye! Found a little band. You told me you fell in love with it, hadn't gone as I planned. When you have to beat a dude, say you never loved when you